Olá a todos que estão assistindo esse vídeo, em especial o professor Igor, que é o responsável pela dirigência dessa disciplina. Eu me chamo David Kleber e sou o integrante do grupo constituído por Rafael Alves, Igor Costa e Paulo Henrique. E o nosso grupo ficou responsável pela criação e desenvolvimento do projeto Adotopia. O Adotopia, ele é um aplicativo que tem a proposta de facilitar e fomentar o processo de adoção de animais domésticos em geral, que são os famosos pets. Nessa lógica, dentro do aplicativo, o usuário pode tanto doar quanto adotar um pet que esteja sendo doado por outro usuário, ou seja, tenha uma relação de usuário para usuário. Desse modo, o app auxilia no encontro de pessoas que querem doar com pessoas que querem adotar o animal, já que esse processo normalmente ocorre de modo informal, só que através de outras redes sociais. A palavra adotopia é uma combinação dos termos adoção e utopia. A palavra adoção representa o ato de fornecer um lar e uma família amorosa para um animal de estimação que precisa de cuidados e um ambiente seguro, como todo animal doméstico. A adoção é uma forma de dar uma segunda chance a esses animais, oferecendo-lhes uma vida melhor e oportunidades de felicidade. Já o termo utopia, ele evoca uma ideia de lugar ideal, perfeito e harmonioso. Ao combinar adoção e utopia, o nome Adotopia sugere uma visão de mundo onde todos os animais são adotados e encontram lares amorosos, criando assim um ambiente perfeito para eles. Em tecnologias que foram utilizadas nesse processo, temos no projeto o Spring Boot, que é uma ferramenta que facilita e agiliza o desenvolvimento de aplicativos web e de microserviços com o Spring Framework, por meio de três principais recursos, que é a autoconfiguração, uma abordagem opinativa, a configuração e a capacidade de criar aplicativos independentes. Outra tecnologia utilizada foi o Postgre, que nada mais é que um gerenciador de banco de dados relacionados, que otimiza muito o trabalho de quem precisa administrar informações nesses níveis. Outra tecnologia foi o Expo, React Native, que nada mais é que um conjunto de ferramentas e serviços construídos em torno de plataformas nativas e React Native, que ajuda você a desenvolver e construir rapidamente aplicativos iOS, Android e web a partir da mesma base de código, JavaScript, TypeScript, que foi uma das que a gente utilizou nesse processo. Para quem não sabe o que é o TypeScript, ele é uma linguagem de programação de código aberto que é desenvolvida pela Microsoft, que funciona como uma extensão do JavaScript. Ele adiciona recursos avançados ao JavaScript, como a tipagem estática e interfaces, e que isso tudo torna mais fácil detectar e prevenir erros durante a fase de desenvolvimento do projeto. Olá, me chamo Rafael Alves e vou dar continuidade à apresentação falando sobre a nossa arquitetura da solução. Nosso projeto foi feito no back-end utilizando a arquitetura em camadas, que foi ensinado durante as aulas de PO. A arquitetura em camadas é baseada na independência entre componentes, onde nós vamos ter camadas que vão dividir o nosso código para que possa aumentar o nível de abstração, segurança e flexibilidade do nosso projeto. Ela é baseada na divisão de três grandes grupos, sendo controllers, dados e negócios. Do mais externo para o mais interno, nós temos os controllers, que são as classes responsáveis por realmente criar os endpoints de um API. É a partir deles que ocorre a comunicação entre o server e o cliente. Entretanto, essa camada não tem acesso à lógica do negócio diretamente. Para isso, existe a camada de negócio. A camada de negócio é responsável por implementar as restrições de funcionamento do projeto. Ela é dividida em quatro subcamadas: básica, exception, cadastro e fachada. A subcamada básica terá as classes e relações modelo do nosso banco de dados. Ela será a base do nosso projeto. A subcamada cadastro terá as classes que realmente implementarão e tratarão as regras de negócio do projeto, junto às classes de camada de dados, que vai tratar os erros com a subcamada exception, para que não acabe levando erros ao banco de dados. A subcamada exception vai ser a parte responsável por servir de base para os possíveis erros das outras camadas. A subcamada fachada é a camada mais externa da camada de negócio. Ela que vai abstrair tudo aquilo que é essencial para o funcionamento dos controllers.
ela que vai implementar as classes de cadastro. Dados é a camada responsável por estar se comunicando verdadeiramente com o banco de dados. Ela não implementa regra de negócio, mas sim serve como alicerce para todo o funcionamento da camada de negócio, pois é ela que busca e cria a camada de banco de dados. A arquitetura do nosso front-end foi baseada na divisão em camadas, onde os services foram as camadas responsáveis pela chamada de endpoint na API. A camada Context foi a responsável pela implementação das regras de chamada de API e fornecimento de dados para a camada de View. E por último, a camada de View, que é a parte da interface do aplicativo, algo parecido com a arquitetura MVC. Aqui é um fluxograma que mostra como é o ciclo de requisição do back-end. Do mesmo modo, esse é o fluxograma que mostra o ciclo de requisição do nosso front-end. Aqui mostra o nosso diagrama de atores do sistema. É bem simples, pois no nosso aplicativo existe apenas um tipo de usuário que vai executar todas as funções do projeto. Esse é o nosso diagrama de caso de uso. Esse diagrama documenta o que o sistema faz do ponto de vista do usuário. Esse é o nosso diagrama de classes e com ele foram mapeadas as classes que foram implementadas na subcamada básica de negócio. Olá, eu me chamo Paulo Henrique Silvestre de França e eu vou falar sobre o teste unitário, o teste de integração e o teste de API. Esse teste unitário ele está escrito em Java usando um framework de teste JUnit e a biblioteca Mockito, que simula o comportamento de objetos em um ambiente controlado. Inicialmente, eu coloco o @teste para dizer que o teste salvar animal é um teste unitário. Quando eu for executar os métodos, o JUnit ele vai identificar todos os métodos anotados com @teste e vai os executar. Sobre a biblioteca Mockito, ela é muito importante, já que ela é uma biblioteca de simulação de objetos. E o que seria simular um objeto? Aqui eu já mostro o que é justamente essa simulação de objetos. É você criar um objeto simulado de uma classe ou interface. No caso, eu estou criando fachada. E o que é justamente essa simulação de objeto? Com o mock, eu irei simular o comportamento de toda essa classe real. Assim, permite que eu controle tudo o que a classe faz justamente nesse teste. Durante esse teste, eu vou controlar tudo que essa classe faz. Aqui, eu estou fazendo a preparação de dados. E o que seria isso? Eu estou passando dados para os objetos, para que assim eu consiga fazer o meu método. Então, primeiro eu estou passando todos os dados do objeto endereço, que está contido em usuário e precisa ser passado primeiro. Logo após eu passo todos os dados do objeto usuário. E agora eu passo todos os dados do objeto animal, que é o mais importante para fazer justamente com que esse teste funcione. Aqui eu vou estar configurando o comportamento do mock. E eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo para o mock que quando o método salvar animal da fachada ele for chamado, passando os argumentos animal e ID, ele tem que retornar o próprio argumento animal. Aqui eu vou estar fazendo a criação de um controlador. Eu vou estar criando uma instância de animal controller, certo? Passando o mock da fachada como argumento. Isso vai permitir o quê? Isso permite que eu teste a interação entre o controlador e a fachada. Aqui será a execução do método sob o teste. E eu, com esse método salvar animal do controlador, eu vou chamar esse método, que é o método que eu justamente estou testando. E aqui é a verificação de resultado. Aqui eu vou verificar se o response não é nulo e se o código status http é created. Essas verificações vão garantir que o método salvar animal está funcionando conforme esperado. Agora, vamos verificar o principal, que é se esse teste unitário ele realmente está funcionando. Aqui nós vemos que temos um Vzinho, certo? E clicando nesse Vzinho, eu vou começar a rodar o teste para ver se ele realmente está funcionando. Aqui podemos ver que o teste deu certo, ou seja, o teste está funcionando. Então, esse teste unitário me prova que salvar animal é um método que realmente está funcionando.
Agora, vamos para o teste de integração. Esse teste de integração está verificando se, ao tentar salvar um animal com um usuário que não está cadastrado, o erro seja mostrado. Então, assim como no teste unitário, eu começo com a anotação do @teste para mostrar para o JUnit que, quando ele for executar os testes, ele consiga identificar esse @teste e o executar também. Aqui, eu também venho com anotações que são usadas para injetar dependências no teste. Aqui, eu tenho um auto-wired que injeta uma instância real do cadastro animal e eu tenho uma mock_bin que injeta um mock da classe fachada. Aqui também eu tenho uma inicialização do mock antes de cada execução do teste. E por que isso ocorre? Porque eu tenho o beforeIt. E o beforeIt faz com que a cada execução do teste, a primeira coisa que vai ser feita é justamente a inicialização dos mocks. Aqui eu vou ter justamente uma configuração do comportamento do mock. E o que eu estou dizendo para o mock? Eu estou dizendo para o mock que o método salvar animal da fachada, quando ele for chamado com qualquer argumento de animal e qualquer argumento longo, aqui ó, qualquer argumento de animal e qualquer argumento longo, ele deve lançar uma exceção do tipo usuário não encontrado exception. Aqui nós vamos para a preparação de dados, assim como no teste unitário. Primeiro eu passo o endereço, já que ele está com o TID em usuário, passo todas as informações, logo após eu passo as informações de usuário e por último eu passo as informações de animal. Aqui vamos para a execução do método sob o teste. Aqui eu vou chamar o método salvar animal do controlador cadastro animal, que eu defini lá em cima, e como a fachada ela é um mock, quando esse método é chamado, o mock ele se comportará conforme configurado, lançando uma exceção do tipo usuário não encontrado exception. Aqui nós vamos para a verificação do resultado. E aqui eu vou estar verificando se a mensagem de exceção ela está sendo lançada da maneira que eu espero. Isso vai garantir que o controlador ele está tratando corretamente a exceção lançada pela fachada. Agora vamos verificar se realmente esse teste está funcionando. Então eu coloco aqui para inicializar o teste e vamos verificar. Aqui podemos ver que o teste deu certo. O teste realmente mostra que, ao salvar animal com o usuário que não está cadastrado no banco de dados, o erro será mostrado. Agora, vamos para o teste de API. Utilizando o programa Insomnia, eu coloco na URL dele, localhost 2.8080/animal/adicionar/ o ID do doador. Com isso, botando o ID do doador, eu estarei atrelando esse animal ao usuário com o ID semelhante. Então, aqui eu coloco todas as informações do animal, sendo nome, avatar com URL com foto, fotos com outras URLs com foto, espécie, raça, porte, descrição e idade. Assim, quando eu aperto em Send, no retorno vão vir o ID do animal, as informações do animal e também as informações do dono, do doador, que tem ID, nome, telefone, e-mail, endereço e descrição. Iniciar a demonstração do sistema em uso, né? Só que antes eu queria falar um pouco sobre como foi organizada as pastas, como foi a arquitetura do front-end, realmente, né? Por exemplo, aqui a gente tentou fazer um negócio, uma arquitetura mais baseada no que a gente viu da arquitetura em camadas lá do back-end. Então, por exemplo, os services são a parte dos componentes que vão entrar em contato com a API, realmente fazer requisições. Por exemplo, aqui o service de mensagem, o service de registro,
o service de chat. Eles que vão realmente fazer a requisição e nos dar as respostas lá da API. As interfaces elas estão para o front-end como estão as classes, as tipagens lá no back-end. Por exemplo, aqui a gente consegue tipar como que vai ser a resposta e como vai ser a request de uma requisição. Como por exemplo aqui, em animal a gente tem a tipagem de request, a tipagem de response. Em chat a gente tem a mesma coisa. E os contexts, a pasta context, ela está relacionada a como que é feita a implementação, como a implementação dos services. Como por exemplo, para cadastrar uma pessoa, eu preciso que ele coloque as informações no formulário e tal e passe. O context está relacionado a isso, por exemplo aqui, né? As constantes são constantes de estilização. Os componentes é uma parte de componentes do próprio que é muito utilizado no React. Assets são as ilustrações, são as imagens estáticas, por exemplo, esse gatinho aqui. App são as pastas que o Export Router consegue entender como navegação, como telas. Ele utiliza a navegação baseada em arquivo. Voltando aqui ao aplicativo. A gente vai fazer todo o fluxo, né? Então cadastrar um usuário, né? Então colocar aqui Igor Costa, digitar uma senha, 1234556, igorcc@gmail.com. A gente preenche aqui com o endereço. E a conta é criada. Aqui nós vamos para a tela de onboarding, que é uma tela de familiarização do usuário com o aplicativo. São 3 telas e que explicam um pouquinho da nossa ideia e explica um pouco do que é o aplicativo. Aqui a gente tem listado os animais que estão para adoção, disponíveis para adoção. A gente pode mapear eles aqui. Como é só o foco do aplicativo é só em Garanhuns, então é só em Garanhuns. Aqui a gente pode ver os detalhes de um animal, por exemplo aqui a Emília. A Emília ela tem as características dela e tem os comportamentos. Os comportamentos é como é a personalidade do animal. Aqui é uma descriçãozinha sobre o animal e quem é o dono do animal. A gente pode entrar em contato com o dono. Pode mandar mensagem aqui para Rafael Alves. Oi, Rafael Alves. E a mensagem é enviada para ele lá. Só que não é simultânea, né? Mas assim, é enviado para ele lá. Aqui nessa outra a gente pode doar doar algum animal. A gente pode cadastrar aqui. Deixa eu colocar Tobias. Tobias ele vai ter 1 ano de idade. A gente pode escolher a espécie, né? Ele é um cachorro. A raça ele vai ser um pincher. E aqui são o comportamento dele, a personalidade dele, a gente escolhe. Isso aqui, sei lá, isso aqui. Não, isso aqui. Vermifugado, vacinado, castrado. São informações necessárias, né, para se adotar um animal. E aqui a gente adiciona uma foto do animal. Por exemplo, aqui adicionar essa. Mais um amiguinho adicionado. Se a gente for ver aqui, Tobias já está cadastrado e já está relacionado aqui. A gente também pode adotar um animal, né? Por exemplo, aqui eu vou adotar o Braddock. Ele é de Paulo, né? E quando eu clico, ó, foi criado um registro de adoção para este pet. Se a gente for em registro, é mapeado todos os animais que a gente fez a adoção, junto com o protocolo e a data, né?
E também o chat. O chat é mapeado pelos registros, porque, por exemplo, no caso de se escalar um aplicativo, se acontecesse de ter alguma coisa, algum conflito, alguma trapaça, entre aspas, assim, né, pelo chat, a gente podia mapear. Claro que isso devia ser explicado nos termos de uso do aplicativo. E aqui é o perfil, com as informações do usuário, a gente pode editar e também fazer logout. E basicamente o aplicativo é esse. Concluindo, vamos ressaltar alguns pontos que foram importantes durante o desenvolvimento do projeto. Os conceitos de PO ajudaram bastante para o desenvolvimento da Utopia, principalmente os princípios de herança, polimorfismo e, fundamentalmente, a abstração. A arquitetura de camadas foi um grande aliado para a abstração do código e particionamento. Polimorfismo e herança foi utilizado bastante em tratamentos de exceptions. As ferramentas que nós utilizamos foram de alta ajuda. O GitHub, Discord e Google Drive ajudaram tanto para o desenvolvimento do código quanto para a documentação. A metodologia adotada pelo professor foi bastante eficaz, pois o que foi passado em aula estava diretamente relacionado ao código. E o professor foi eficaz para o tratamento de erros desde a escrita da documentação. O nosso grupo agradece ao professor e também a cada integrante do grupo, que desde o início vem se dedicando bastante para entender e aprender os conceitos da disciplina.